bastante, né? Sobre qual livro que nós estamos hoje enfatizando, falando mais dele? Como? Qual igreja? Josué, né? Seja forte e corajoso. Deus falou isso para Josué. Porque como a tia Gleice aqui já deu um panorama para vocês, né, da vida de Moisés, do que Moisés fez, do escolhido de Deus, né? Mas Moisés ficou velhinho. E a história que eu vou contar para vocês aqui hoje, né? Uma história verdadeira. O muro que caiu no grito. Vocês já viram alguma coisa cair no grito? Não viram nada cair no grito? Vamos ver um copo estourando no grito. Olha a força do grito. Mas hoje nós vamos falar de algo muito maior que um copo, que era um muro, mas era o muro. Ele era gigantesco, mas esse muro caiu no grito. Porque quando Deus manda, até o muro cai, né? Então não há impossível para o nosso Deus. Não é impossível para o nosso Deus. E a gente vai fazer uma pequena dramatização aqui hoje, né? Sobre... Só um momento aqui que eu acho... Cadê os meus personagens? Tem uma personagem minha aqui que só está a capa dela aqui, ó. Só está a capa. Né? Ficou a capa ali. Opa! Então, gente, como nós aprendemos, né? Como eu falei ali, o tema da nossa geral de Curitiba, com Cristo eu sou inabalável. Nós somos inabaláveis, né? Como nós vemos tantas passagens em que o Senhor nos encoraja a vencer, a continuar em frente, não olhar para as dificuldades. Deus não se agrada daquele que é frouxo. Né? Quando você tem pouca força, que você é frouxo, Deus não se agrada daquele que é frouxo. O Senhor quer pessoas corajosas para trabalhar para Ele. E o Senhor levanta um povo corajoso. Ele prepara. Muitas vezes a gente vem fraquinho, né? Vem todo destruído, que nem o homenzinho torto lá, né? Todo torto, todo errado, todo de qualquer jeito, mas o Senhor vai moldando e vai transformando, e Ele faz-nos pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de falar do amor dEle, né? Porque, infelizmente, quantos hoje em dia têm se envergonhado, têm se acovardado, né? Têm desanimado no meio do caminho, mas o Senhor não se agrada disso. Então, como nós vimos, Moisés ficou velhinho, então Moisés morreu. Quem foi mesmo o sucessor dele? Josué, né? Deus falou para Moisés que Moisés não ia entrar na terra prometida. Quem sabe qual é o nome dessa terra? Quem sabe? Terra prometida, como é que era a terra prometida? Canaã, né? Muito bem. Então, mas ele andou com o povo pelo deserto. Sabe quanto tempo Moisés andou com o povo no deserto? Quem sabe me dizer? 40 dias? Quantos? 40 anos. 40 anos andando no deserto e não chegava na terra prometida. Por que será que não chegava na terra prometida? Por causa da desobediência, né? Por isso que nós temos que ser obedientes, porque quanto mais nós formos desobedientes, mais longe vai ficar a nossa bênção. A bênção vai ficando cada vez mais longe. Então nós temos que ser obedientes. Então Moisés andou 40 anos com o povo no deserto, e ainda Deus chegou para ele e falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Imagine se Moisés não queria entrar naquele lugar, porque disse que aquela terra manava leite e mel, né? Tinha coisas maravilhosas. Vocês sabiam que teve pessoas que falaram que eles andavam com um cacho de uva? 2 homens tinham que levar um cacho de uva, de tão grande que era o cacho de uva, porque aquela terra era abençoada, aquela terra tinha coisas boas, né? E Moisés queria entrar naquela terra, mas ele não pôde entrar. Então Deus falou para ele: Josué,
é o meu escolhido para entrar com o povo na terra, né? Então prepara Josué, prepara ele, porque ele vai ser o teu sucessor e ele vai conduzir o povo para a terra prometida, que era o nome mesmo de Canaã. Muito bem. E então Moisés, né, já tinha morrido. Josué assumiu aquele compromisso, aquela responsabilidade que não era pouca coisa. Mas sabe que primeiro obstáculo que surgiu, eles tiveram que atravessar um rio. Quem sabe o nome desse rio? O rio Jordão, né? Eles tinham que atravessar esse rio. E Deus ajudou eles a atravessar. Como no Mar Vermelho, que eles passaram em terra seca, na mesma coisa aconteceu no Rio Jordão. Todo o povo passou pela terra seca. Deus abriu aquele mar. E logo que eles atravessaram, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança, né? Que simbolizava a presença de Deus com eles. Eles ficaram acampados em Gilgal. E em Gilgal, eles estavam bem pertinho de uma cidade que tinha um muro gigantão. Quem sabe o nome dessa cidade? Vocês já cantaram muito aqui hoje, ele. Vem com Josué, luta. Jericó. Então tinha aquela cidade que era fortalecida, aquele muro. O muro, além de grande, de alto, ele era grossão, assim, extenso. Não era um murinho que nem na nossa casa, né? Um tijolinho. Eu acho que ele era quase como uma... Daqui até lá, eu não lembro a medida dele, mas de grosso, né? Mas era enorme. Então, casa em cima do muro, imagina? Para fazer uma casa em cima do muro, é porque esse muro era largo, né? Então, esse muro gigantesco, né? E eles estavam lá, na frente de Jericó. Mas Deus falou para Josué que ia dar Jericó para o povo de Deus. E o que Josué fez? Josué, vem até aqui e conte o que você teve que fazer. Qual foi o seu primeiro... a primeira coisa que você fez? Então, José, conte para eles o que você fez. Qual foi a tua primeira ordem? E cadê esses meninos que chame os seus ajudantes? Então, Josué chamou 2 soldados, né, 2 homens lá de Israel, para eles irem espiar. E qual foi a ordem que ele deu? Dá ordem para eles aí. Muito bem. E falou para eles, né? Vão lá, espiem tudo. O que é espiar? Quem que sabe o que é espiar? Chegar lá, né? Isso, secretamente, né? Ninguém vai te ver. Você tem que ir escondidinho para ninguém te notar. Chegar lá disfarçadinho, para ninguém saber a tua verdadeira intenção. Não é verdade? Muito bem. Então, Josué mandou aqueles 2 espias para irem sondar a terra de Jericó. Vão até lá e vejam o que eles fazem, quantos soldados eles têm, aonde, né, qual o momento que é mais fácil para a gente poder, né? E veja como é que é aquela cidade. Então, e eles foram, né? Porque o povo de Deus obedecia a voz de Deus, né? E eles sabiam que Josué estava ali fazendo a vontade de Deus. Deus estava acima de Josué. Muito bem. E quando eles entraram lá na cidade, eles entraram na casa de uma mulher. Quem sabe o nome dessa mulher que eles entraram lá na casa? Os 2 espias. Como que era o nome dela? Raabe, né? Vocês já ouviram falar de Raabe? Muito bem, então Raabe, né? E eles passaram a noite ali. Passaram a noite na casa de Raabe. Só que o rei de Jericó ficou sabendo
que aqui tinha, né? Foram lá e falaram: rei, chegou 2 homens aí e estão escondidos lá na casa de Raabe. Então o rei, o que ele fez? Mandou os soldados irem lá, né, e entregar uma mensagem para Raabe. Sabe o que ele falou? O rei mandou a mensagem, né? Eles chegaram lá e eles falaram assim para Raabe: Raabe, o rei mandou você mandar embora esses homens, porque eles vieram aqui para espionar a nossa terra. Eles não são pessoas confiáveis, né? E eles querem observar tudo que nós temos aqui, os nossos tesouros, querem observar todo o nosso povo. Então, o que Raabe fez? Ela disse bem assim para aqueles soldados: eles já foram embora. Eu mandei eles para um lugar, eu falei para eles irem para um lugar, corram atrás deles, que ainda dá tempo de vocês chegarem lá, de vocês prenderem ele. Só que ela estava mentindo, né? E é certo mentir? É errado mentir, mas Raabe mentiu. E agora? O que acontece, né? Raabe mentiu. É pecado mentir, mas Raabe mentiu. Mas ali era uma providência de Deus, né? Tem alguns momentinhos, porque ela estava protegendo alguém da morte, né? Porque se ela falasse, eles iriam morrer, né? Então Deus ali, e Raabe ainda, ela não conhecia Deus também, né? Então, ela não sabia todas essas coisas, que é pecado mentir, como nós aprendemos aqui. Conforme a gente vai aprendendo, né, Deus vai nos moldando. Mas Raabe, ela era de um povo pagão, ela servia a outro Deus. Aquele povo não conhecia a lei de Deus. Mas, mesmo assim, Raabe, ela tinha ouvido falar, né, que o povo aquele povo saiu lá do Egito, o Deus deles abriu o Mar Vermelho, o Deus dele mandou 10 pragas e matou os primogênitos lá do Egito. Então ela começou a ter um temor a Deus. Então Raabe, quando ela falou, né, para os soldados: vão por aqui que vocês vão encontrar eles. Mas ela estava somente despistando eles para proteger aqueles espias que estavam na casa dela, o qual, né, Josué mandou eles irem para lá. Então eles estavam ali escondidos, né? E aqueles soldados foram, né? Foram embora, e quando Raabe viu que realmente os homens já tinham ido embora, o que ela fez, né? Então ela foi ali, subiu no terraço, lá onde os homens estavam, e falou com eles. E vejam o que Raabe falou para eles. E assim Raabe fez, né? Então os espias voltaram para Josué, né? Voltaram para casa, saíram ali de Jericó. Raabe ajudou eles a fugirem. Diz a palavra de Deus que aqueles muros eram gigantescos, né? E Raabe morava ali por cima. Ela ajudou eles a descerem pelo muro e eles conseguiram fugir. Então Raabe pediu ali, vocês viram que ela pediu, né? Salvem a minha família, eu sei que vocês vão ganhar essa batalha, salvem a minha família, salvem a mim, né, a minha casa. E eles prometeram. Então, como sinal, você vai ter que deixar essa corda vermelha na sua janela, porque ali você vai estar salva. Só que lembra que eles falaram: não conte nada, né? Então ela tinha que ficar bem quietinha, não podia falar o que ia acontecer. Simplesmente ela tinha que reunir toda a família dela lá dentro da casa dela e ficarem ali esperando o livramento que Deus ia dar para eles. Muito bem, né? E então aqueles homens foram, né? Voltaram e falaram com Josué. Chegaram para Josué e será que eles deram quais notícias? Josué, seus espias chegaram. Certamente Deus nos dará a vitória, pois o povo de Jericó está tremendo de medo do nosso Deus, Deus de Israel.
Muito bem. Muito bem, então ele voltou, né, com boas notícias. Aquele povo estava com medo do povo de Israel, né? E então Josué daí ficou mais corajoso ainda e mais forte. E Deus deu as instruções para ele, né? E agora, podem ficar aqui. Agora Deus ia dar as instruções como que eles iam vencer aquela situação, como que eles iam entrar naquela cidade com aqueles muros tão grandes. Lembram como é que era o nome da mensagem de hoje que eu falei para vocês? Quem que lembra? O muro, como que ele caiu? Com um grito, né? Então Deus estava dando agora ali o que eles deveriam fazer, né? E Deus falou assim para ele: Josué, ouçam as minhas instruções. Você e todos os homens de guerra, hoje todos nós vamos ser esses homens de guerra. Se preparem aí, né? Vocês vão rodear a cidade 6 dias. Todo dia. Vão lá, rodeia a cidade em silêncio. Primeiro dia, né? Muito bem. Então vamos fazer isso? Vamos ficar em pé, vamos preparar homens, mulheres de guerra, vamos rodear essa cidade. E no 7º dia, só no 7º dia, eles teriam que rodar. No mesmo dia, 7 vezes essa cidade. Uma semana, 6 dias, eles iam rodear uma vez por dia. E daí voltavam ali onde eles estavam acampados. No outro dia, rodeia de novo, volta para ali onde eles estão, até dar 6 dias. No 7º dia, que é o dia do Senhor, né? Eles iriam rodear 7 vezes. E lá Deus ia dar a vitória para eles. Muito bem? Então, nós vamos combinar. Vamos combinar aqui como se nós fôssemos lá os soldados, né? Nós vamos rodear a terra. Quando o nosso tocador... Cadê o nosso tocador? Vai ter que... O Caô vai tocar ali. O nosso tocador não veio. A nossa trombeta faltou. Quando se tocar o som bem alto, nós todos vamos gritar: glória a Deus, mas tem que ser o grito. Amém? E nós vamos derrubar essas muralhas, as muralhas de Jericó, as muralhas da nossa vida, a muralha do desânimo, a muralha da preguiça, a muralha da falta de compromisso, toda a muralha que tiver na tua vida, que você acha que está te atrapalhando, nesse grito de glória a Deus, você vai derrubar na tua vida nesta noite. Amém? Então vamos fazer essa representação, mas glorificando o nome de Deus, não como um simples ato, mas um ato aqui para glorificar o nome de Deus, para que o Senhor venha derrubar toda a muralha que quer se erguer, porque o inimigo das nossas almas nos últimos dias, ele tem tentado nos parar. Mas nós não podemos aceitar. Nós temos que entender que o Senhor hoje está nos dando força, está nos dando coragem para vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Então vamos fazer a fila? Vamos fazer a fila. Vamos fazer uma fila aqui no corredor, irmãos. O Josué vai puxar a fila, né? O Josué puxa a fila. Eu peço para o Marcelo estar filmando, eu queria o Marcelo aqui e o Luciano. Vem segurar o nosso muro aqui. Ó, muro forte, ó. Muro forte. Os obreiros segurando aqui para nós. Preparem a fila, Josué. Pode ir arrumando a fila lá. Vão entrando na fila, crianças. Vai, crianças. Não deixa eu ir, segura bem firme. Isso. Vamos lá. Cadê os outros irmãos aqui para ficar na fila? Vai, Josué, vai indo para frente que eles vão entrando na fila. Quando passar o último da fila, vocês vão entrando, hein? É 6 voltas. Pode tocar. Vai tocando aí. Lá, vamos entrando na fila, gente. Todos na fila. Atrás aqui, ó. Vamos lá. Os irmãos, vem, irmã Solange. Venha, pastor. Venha, irmã Cristiana.
Quando uma volta lá já deu o Josué. O Josué já chegou na primeira. Vem, irmã. Vamos derrubar as muralhas hoje. Segunda volta. Vamos lá. Vamos vencer as labirintites hoje. Na volta. Vamos dando volta. Vamos vencer a dor na coluna. A dor nas pernas. Terceira volta. Vamos lá, força, coragem. Quarta volta. A quarta volta. Vamos lá, tem um bebê aqui. Quinta volta. Ela aumentou a volta. É no estreito. Tá no estreito aqui. Sexta volta. Quando chegar lá, já pode ir parando na frente do muro. Vamos se colocando na frente do muro. Deus vai derrubar a muralha hoje. Vai pedindo para o Senhor aí que muralha que se quer que caia. Do desemprego, da doença. Vamos lá. Glória a Deus! Cadê a Gabi para louvar? Venha. Venha, Rádio, Josué. Fica todas as crianças aqui já. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor
Josué lutar em Jericó.